várias. Eu demorei muito tempo pra entender que o que eu passava era um assédio moral, né? Eu precisei que outras pessoas me sinalizassem que aquilo ali era violento. De que o que ele fazia comigo era violência simbólica e que tinha muito abuso de poder. Gente, se for pra resumir, de situações que de assédio era de tipo menosprezar meu trabalho como se eu não soubesse nada e que eu não fizesse nada. E foi desde o início. Eu achava estranho que nas reuniões eu não podia falar nas reuniões. E quando eu chegava no meu momento de falar, eu sempre era interrompida. Sabe? Era sempre uma dúvida se eu sabia exatamente do que eu estava falando, se eu não podia mudar de ideia para fazer o que ele então queria. Mas teve uma coisa assim que me marcou bastante, foi uma situação específica da pessoa dizer assim pra mim: tu tem que parar de fazer assim, porque tu é assim. Tipo, falando que eu tinha mania de tornar as coisas maiores do que elas são. Primeiro de tudo, que começa a me afetar num grande sofrimento, assim, as reuniões passam a ser um grande motivo de sofrimento, sabe? Porque se era um lugar que eu ia pra nunca ser escutada, e meio que é por isso que eu acho que eu demorei tanto tempo pra entender que o que eu passava era um assédio moral e tinha toda essa questão de relação de poder, abuso de poder, porque tinha muitas coisas ali nas entrelinhas de questão de misoginia também, pelo fato de, tipo, eu ser mulher e ser mais nova e a pessoa ficar, será que ela sabe mesmo? E ela queria ficar desafiando pra saber se eu sabia das coisas. E depois disso começa a me afetar, me fazendo questionar. Do tanto que eu era questionada se eu sabia, eu passo a me questionar se eu realmente sei. Então foi isso que aconteceu. Eu passei a me questionar se eu realmente sabia, se eu tinha capacidade para estar no mestrado, se eu tinha capacidade para desenvolver uma pesquisa. Teve um dia que a pessoa falou para mim: você está fazendo tudo, menos pesquisa. E aí eu me questionei, o que eu estava fazendo então? E se eu ia um dia fazer pesquisa? Né? E foi isso. Assim, começou a me afetar e me afeta até hoje. Isso aconteceu já tem um tempo, mas me afeta até hoje e me faz me questionar até hoje se eu sou capaz, se eu tenho capacidade para estar no mestrado, se eu sei o que eu tô fazendo, se eu devia estar lá. Eu tinha medo e eu ficava sempre pensando, um professor contra uma aluna. É um homem mais velho contra uma mulher mais jovem. Tem uma questão de hierarquia, tem uma questão de poder. Quem é que vai me dar crédito? E eu não entendia que o que eu passava era violência simbólica, era um assédio moral. Então, quando pessoas à minha volta viram meu sofrimento e começaram a dizer: olha, o que você está passando é sim isso, foi então que eu entendi. Mas eu tinha medo porque eu tinha medo das consequências, eu tinha medo de ser perseguida. Mas aí depois eu tomei a decisão de mudar de orientação, né? Ir para um outro orientador, para que então eu pudesse tentar fazer o meu trabalho. Só que essa mudança não foi uma mudança que resolveu todos os problemas. Ainda existe sofrimento que é resquício do que foi passado antes. Diferente do que eu achava que tipo, eu ia ser exposta e de que eu precisava ter medo. Se eu soubesse de alguém, eu aconselharia essa pessoa para não ter medo, porque os processos e trâmites legais
estão para além da gente, são outras pessoas que resolvem. Mas que ela não fique ali aceitando ser subjugada, porque não vale a nossa saúde mental, né? E os efeitos que vêm após isso são muito maiores, assim. E aí, passado um ano, a minha mãe tinha Parkinson e meu pai que cuidava. E encurtando a história, a minha mãe faleceu. E no dia do falecimento dela, eu tinha algo para entregar para ele e eu passei mensagem. O professor, minha mãe acabou de falecer, eu não vou poder lhe entregar o que eu tenho para entregar. E ele queria me ligar, eu só queria dar satisfação. Ele queria me ligar, professor, não tem condição de atender, ouvir ninguém, né? Eu passei 3 dias muito ruim, eu não tenho condição. E aí ele passou uma mensagem, é por isso que tem que deixar tudo pronto. Aquilo pra mim foi horrível. Horrível. O que eu fiz? Fui pro velório da minha mãe, fui pro enterro, cuidei do meu pai. Passei 3 dias chorando. Não só em função do luto, mas que houve. Por isso que tem que deixar tudo pronto. Nesse meio tempo, nesses 3 dias, eu comecei a pesquisar sobre assédio. Comecei eu não tinha noção da palavra assédio, eu não tinha. Mas eu comecei a pesquisar sobre a postura dos orientadores na USP. E aí eu comecei, nesses 3 dias, estudar o site todinho da USP, ver o que acontecia. E daí eu encontrei uma situação de uma demissão de um aluno do orientador. Aí eu estudei o caso, né, que o aluno demitiu o seu orientador, digamos assim, né, e eu fui no banco da instituição para saber se tinham documentos e tudo mais, e fiz um e-mail para o programa dizendo que eu não me sentia mais confortável com tudo isso. E aí eu disse que gostaria de ter outro orientador. E tem uma outra situação, que como eu era bolsista, o primeiro orientador tirou minha bolsa. Eu fiquei sem a bolsa de estudos. E aí, esse novo orientador, nós fomos juntos no programa falar com a coordenadora. E a coordenadora disse que foi uma questão do programa mesmo, do fomento que tirou. E a gente sabia que não era. A gente sabia que não era. Essa pessoa, ela surtou na minha defesa. Ela só não me chamou de santa. E eu tenho até o vídeo gravado da minha qualificação. E nunca assisti. Porque ela passou 40 minutos gritando. Terminou. Tive uma crise de choro. Eu não sabia nem por que eu estava chorando. Eu só chorei. Né? Eu não consigo lembrar desse dia. Eu só consigo lembrar do meu professor dizendo assim: esquenta não, ela é assim mesmo. Uma semana antes da minha defesa, sai uma portaria que você só tem um diploma se você escrever um artigo. E eu não tinha um artigo publicado com o orientador. E aí eu recebi que eu não podia receber meu diploma. Como assim? Como assim? Todos os meus colegas receberam, eu não vou poder receber meu diploma?
Não vai, porque você tem que ter publicação com o seu orientador em Qualizar. Ou A1 ou A2, ou B1, B2. Conversei com a coordenadora sobre a portaria que saiu depois do meu edital. Meu edital não tinha essa exigência, então eu não podia ser cobrada por isso. Conversei com um advogado, ele leu todo o meu caso. Existem precedentes no Brasil. Me cobrou R$ 7.000 para entrar com o processo, mas ele achava que não ia ganhar porque no edital tinha uma palavra lá, e outras situações lá, né? Essa palavra, eles podiam se apegar nisso para não entregar meu diploma. E aí eu desisti. Eu criei uma versão tão grande na instituição que eu não conseguia nem chegar aqui. Eu vinha na instituição, dava uma volta e voltava para casa, dava uma volta e voltava para casa, porque não tinha mais força para lutar, que aquilo que era meu direito.